Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana nós vamos continuar com o Flutter, mostrando como usar o banco de dados SQLite. E nessa semana nós vamos criar a classe Database Helper, onde nós vamos definir a inicialização e as operações CRUD para realizar o acesso e a persistência dos dados no SQLite. Assim, a nossa classe Database Helper, ela vai ter como objetivo realizar as seguintes operações. Vai inicializar o banco de dados, ou seja, vai criar na primeira vez que for usada e depois vai abrir o banco de dados. Vai criar uma tabela, que eu vou chamar de contato, e vai realizar as operações CRUD, que é inserir um contato no banco de dados, retornar um contato pelo seu ID, atualizar um contato no banco de dados, deletar um contato do banco de dados, retornar uma lista de contatos. Agora, o que é mais importante na construção dessa classe é que nós deveremos ter apenas uma instância dessa classe. E para isso nós vamos usar o padrão Singleton, que vai fornecer um ponto de acesso global a essa classe Database Helper. O padrão Singleton, ele especifica que apenas uma instância da classe pode existir e esta será utilizada por toda a nossa aplicação. Dessa forma, nós teremos um ponto de acesso central a esta instância desta classe. E a forma mais simples de criar um objeto Singleton é criando uma classe que possui um construtor privado e uma instância estática da própria classe. E a seguir nós utilizamos essa instância estática, e criamos um método para verificar se a classe já foi instanciada. Se ela já foi instanciada, essa instância será retornada. Caso contrário, nós vamos criar uma nova instância, que vai ser a única. Então, o código utilizado para implementar o padrão Singleton na nossa classe é esse aqui. Nós vamos definir uma classe Database Helper e eu vou definir aqui uma instância estática e privada da minha classe. Depois eu vou usar um construtor nomeado para criar uma instância da classe. E eu vou usar um método Factory Database Helper para verificar se a minha instância privada ela é nula. Se ela for nula, eu vou executar e vou criar uma instância da classe e retornar essa instância. Isso só vai acontecer a primeira vez. Depois, toda vez que eu solicitar uma instância, essa instância estática ela não vai ser nula, eu vou estar sempre retornando a única instância da classe. Aqui eu estou usando um construtor Factory, porque eu preciso retornar apenas uma instância do mesmo tipo dessa classe. Outro conceito importante que nós vamos tratar e nós vamos usar no código de criação dessa classe vai ser o conceito de Filtering, ou operações assíncronas. As operações com banco de dados, geralmente elas são operações que demoram um certo tempo para responder, e por isso elas são tratadas como operações assíncronas. Isso é feito para permitir que o seu programa conclua outro trabalho e não fique aguardando a conclusão das operações de acesso aos bancos de dados. Então, para fazer isso, o Dart usa os objetos Filtering para representar essas operações assíncronas. E nós, quando trabalhamos com Filtering, geralmente nós usamos o async e o await. E um filter é um objeto que pode retornar um tipo que representa uma operação que vai reproduzir um resultado do tipo T. Geralmente você retorna um tipo, ou então você retorna um void. Então nós, em todo o código que nós vamos usar filter, async e await. Então eu vou abrir aqui o meu projeto contatos no Visual Studio Code e eu tenho aqui na pasta models a minha classe contato, onde eu defini já o meu modelo. A única alteração que eu fiz na última aula, que eu não falei ainda, é que eu resolvi sobrescrever o método toString dessa classe. Isso aqui não é obrigado a fazer. Eu fiz isso para quando a gente fazer um teste assim, sem ter uma interface pronta, eu posso obter o resultado. Então eu dei um override, defini aqui o toString e estou retornando o ID, o nome, o e-mail. Estou retornando esses dados. Outra coisa que eu fiz, eu resolvi incluir um novo campo na nossa classe contato, que é a imagem. Resolvi colocar uma imagem. Na verdade, aqui nesse exemplo, eu não vou armazenar a imagem no banco de dados. Eu vou armazenar o seu caminho e depois, para exibir a imagem, eu vou localizar a imagem numa pasta local e vou exibir a imagem. Ou seja, eu não vou estar salvando a imagem diretamente no banco de dados. Então, como eu incluí um novo campo aqui, eu tive que alterar, incluindo aqui thisImage aqui, incluindo aqui no método toMap a imagem e no fromMap a imagem. Então agora nós vamos criar a nossa classe Database Helper. Então aqui na pasta libs eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar Helpers.
E dentro dessa pasta eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar database helper.dart. E aqui eu vou criar uma classe que eu vou chamar de database helper. E aqui nessa classe eu vou definir todo o código que eu vou precisar. Naturalmente eu já incluí os pacotes do plugin para acessar o SQLite. Então eu vou precisar importar package do SQLite. Vou copiar e colar aqui, ó, do SQLite, do Path Provider, da nossa classe de contato, do Dart IO e do Dart Async, para trabalhar com as operações assim. Aqui ele está reclamando que eu ainda não utilizei esses pacotes. Eu vou usar durante a definição do código. Então, iniciando aqui, eu vou criar uma instância da minha classe estática e vou definir essa instância como privada. O underline aqui significa que isso é uma variável privada. Então, dessa forma, eu só vou conseguir acessá-la dentro dessa classe. De fora, eu não consigo acessar essa variável. A seguir, eu vou criar um construtor database helper e ele vai ser um factory. E nesse construtor, eu vou criar uma instância aqui antes de iniciar o código do construtor, onde eu vou criar uma instância da minha classe, ó, database help. Estou dando um create state. E aqui eu vou verificar se a instância é nula. Se essa instância for igual a null, então eu obtenho aqui uma instância da minha classe. Caso contrário, eu retorno a instância que já existia. Então dessa forma, eu garanto que com isso eu só vou ter acesso a uma única instância do database help. Então esse aqui é a aplicação do padrão Singleton. A seguir eu vou definir aqui algumas variáveis que vão ser utilizadas para criar as colunas na tabela do banco de dados. Isso é feito para evitar erro de digitação. Você vai perceber que quando nós criarmos os métodos CRUD, ao invés de ficar esparramando o nome dos campos pelo código, eu vou usar esses nomes. Assim, eu garanto que eu não vou cometer erros. O IntelliSense não vai me deixar cometer erros. Então, isso é uma boa prática. Agora, eu vou definir aqui uma variável que vai ser do tipo database, que vai ser a instância privada do meu banco de dados. Note que ele está reclamando aqui porque eu não defini o método que vai retornar o banco de dados ainda. E eu vou definir esse método aqui agora, ó. Então, aqui eu vou dar um get no database, ele é um filter, né? Porque é uma operação assíncrona. Eu estou dando um await, então eu vou verificar se isso for null, eu vou dar um await e vou inicializar o banco de dados. Então é aqui que eu vou criar. Então a primeira vez que eu acessar, a minha instância do meu banco de dados vai ser null, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai dar um initialize database, que é o método que eu vou criar a seguir. Então aqui no initialize database, ó, ele já está retornando um filter. Todos os códigos aqui vão retornar um filter e aqui ele está retornando um filter de database. Então aqui para mim inicializar o banco de dados, eu tenho que saber aonde que eu vou salvar esse banco de dados. Lembrando que o SQLite é um banco de dados local, ele vai estar lá no meu dispositivo. Então eu vou usar aqui um directory, é por isso que eu precisei desse import aqui, ó, do IO, e aqui eu vou obter o caminho da pasta, tanto para Android como para o iOS, aonde eu vou armazenar o banco de dados. Vai ser numa pasta dos documentos do dispositivo. E aí, com isso, né, com esse caminho, eu vou juntar ele, o nome do meu banco de dados que eu quero criar, com esse caminho, aí eu vou ter o caminho completo. Tendo o caminho completo, eu já vou usar o método Open Database. Aí eu estou passando o caminho, a versão, isso aqui é opcional, a versão do esquema eu posso deixar como 1, e aqui o que eu vou fazer? Como eu estou inicializando, ele vai criar esse banco de dados, e aí eu vou retornar. Então eu preciso definir agora o método privado que vai criar o banco de dados. Então esse método, eu vou passar o banco de dados, a versão ele é assíncrono, e aqui eu vou usar um comando dbexecute, onde eu vou usar um comando SQL. E aqui, olha, eu vou colocar isso aqui para baixo, e aqui eu estou dando um dbexecute e estou dando um create table, ó. Create table é um comando SQL, estou passando, ó. Olha aqui o nome da minha tabela, contato table, é o nome da tabela que está definida aqui nessa minha variável, ó, que vai ser contato. Então eu estou criando uma tabela contato, ó, qual é a ID, estou passando o ID, o nome, o ID é do tipo integer, o nome é do tipo text, o e-mail é do tipo text e a imagem é do tipo text. Então, ó, qual image, qual e-mail, qual nome são as minhas variáveis que eu defini aqui para mim justamente definir o nome das colunas e trabalhar com o nome das colunas. Então, estou usando um comando SQL, create table e estou criando essa tabela, ó. Aqui eu vou colocar isso aqui para baixo para ficar mais visível, né? Pronto.
Então aqui é o meu comando create table, é um comando SQL normal, tá? Do SQL. Então aqui, ó, eu já concluí essa parte, aonde eu defini aqui, ó, o nome das colunas das minhas tabelas, da minha tabela que eu vou criar, defini a implementação do padrão Singular, que está retornando uma instância única da minha classe Database Helper. Aqui eu estou inicializando o banco de dados. Na primeira vez ele vai criar o banco de dados contatos.db no Android e no iOS aqui nessa pasta que ele vai obter localmente. Depois ele vai abrir o banco de dados e criar o banco de dados. Aí ele vai dar um create table e vai estar o banco de dados lá criado, pronto para mim usar. Então agora eu vou definir as operações CRUD, que vai ser as operações para incluir, atualizar, deletar e retornar dados. Aqui nesse create table, ó, os tipos de dados que o SQLite suporta é o integer, que é um valor do número inteiro, né? Text, que é para string, ele tem o tipo real, que é para um valor de ponto flutuante, e tem o blob e também tem o null. Então texto é string e integer é int. Então agora nós vamos definir as operações CRUD. Para definir as operações CRUD, nós temos duas opções. Nós podemos usar as consultas SQL, usando os comandos SQL, insert, por exemplo, para incluir um novo contato. Eu posso usar insert intro, nome da tabela, os valores, ou posso usar os helpers SQL. Nesse caso eu só uso db insert, db update, db delete, aí eu passo o nome da tabela, aí eu uso os maps. Então essas duas formas. Essa forma é mais verbosa, é mais sujeita a erro. Você tem que digitar muito comando. Eu vou usar essa opção aqui, que usa as funções SQL do plugin. Então retornando aqui para o nosso projeto, eu vou iniciar incluindo um objeto contato no banco de dados. E eu vou sempre utilizar, nesses casos, o mesmo padrão, ó. Eu vou obter uma instância do meu banco de dados, tá aqui. Com essa instância eu vou usar a função SQL, no meu caso é insert, passo o nome da tabela e aqui eu tenho que converter o objeto, que eu estou recebendo aqui um objeto contato, para map, para poder salvar. E retorno, no caso aqui, ele vai retornar o ID do contato. Note que eu estou retornando um int no futuro, tá? Então, esse é o código para incluir um objeto contato no banco de dados. Sempre eu vou ter que obter a instância no meu banco de dados. Aí eu vou usar a função SQL. Agora vamos retornar um contato pelo ID do contato. Nesse caso, eu vou precisar fazer o seguinte: obtenho uma instância do banco de dados. Aqui, como eu vou obter uma lista de objetos contato, então eu vou retornar um map. E aqui, ó, eu estou usando o nome da tabela, eu estou usando query, olha, que é o meu comando, a função SQL do plugin. Ó. Query permite, ó, eu passar aqui diversas opções também. Então aqui eu estou passando as colunas que eu quero retornar, né? E aqui eu estou dando a condição, ou seja, eu quero retornar uma lista de contato, que na verdade vai ser um contato, para aquele contato cuja o ID é igual ao ID que eu estou recebendo aqui. Aí eu vou verificar se realmente eu obtive algum resultado, ou seja, se o tamanho obtido aqui no meu map for maior que 0, significa que eu tive pelo menos um contato, aí eu retorno o primeiro contato da lista. Caso contrário, eu retorno o null. Agora nós vamos definir o código para atualizar um contato existente. Aí eu vou usar a mesma lógica. Obtenho uma instância no meu banco de dados, aqui uso essa instância, dou um update, o nome da tabela, converto para map, só que aqui eu vou atualizar o contato, né, com o ID do contato que eu estou passando. Eu estou passando um objeto contato. Então, eu quero atualizar todos os contatos? Não, somente aquele contato cujo ID eu estou passando aqui. Agora, para deletar um contato do banco de dados, é a mesma coisa. Eu obtenho uma instância do meu database, dou um delete, passo a tabela. Eu quero deletar todos? Não, quero deletar somente o contato com ID, cuja coluna ID seja igual ao valor do ID passado aqui. E agora eu vou definir também um método que vai me retornar o número de registro, o número de objetos contato no banco de dados. Ele vai, ou seja, quantos contatos existem atualmente no banco de dados. Então, ó, eu obtenho uma instância do meu banco de dados e aqui eu estou usando, olha, uma consulta SQL select count da tabela contatos. Ele retorna um inteiro. Note que ele tá retornando um map. E aqui eu obtenho o primeiro valor do map e retorno o resultado. E finalmente, o último método que eu vou definir vai ser um método para fechar o nosso banco de dados. Então eu vou dar um close, vou pegar a instância no meu database e vou usar o método close para fechar. Então tá aqui o nosso database helper.
Note que eu não tenho nenhum erro, né? Tá tudo ok. Então na semana que vem nós vamos iniciar a definição da interface da nossa aplicação usando essa classe Database Help para acessar e persistir as informações no banco de dados SQLite.